Sejam bem-vindos, leitores e leitoras do YouTube, no meu mundinho literário. Eu tenho aqui 3 livrinhos que foram os lidos desse mês passado, mês de maio. E eu vim aqui para conversar sobre eles com vocês. E a gente vai começar por Arsène Lupin, A Rolha de Cristal, de Maurice Leblanc, eu acho que é assim que pronuncia. Esse daqui é um romance no estilo romance policial, narrado em terceira pessoa. O que me surpreendeu aqui nesse livro é que os mocinhos, eles não são heróis, eles são ladrões. E eu sinceramente não sabia que o Arsène Lupin era um ladrão, eu pensava que ele era um detetive, assim como Sherlock Holmes. Por isso eu sempre comparava os dois personagens, as duas histórias. Porque, assim, esse livro aqui faz parte de acho que uma pequena série de livros, assim como os livros de Sherlock Holmes. Então eu achava que iam ser livros muito parecidos com aqueles. Mas enfim, nesse livro aqui a gente vai começar vendo que o Arsène Lupin, junto com 2 capangas dele, invadem uma casa e roubam itens bem valiosos. Até que tudo vai dar errado nesse assalto e os 2 capangas de Arsène Lupin vão acabar sendo presos. Só que antes deles serem levados, um deles acaba entregando a Arsène Lupin uma rolha de cristal. Acontece que Arsène Lupin era bem apegado a um desses companheiros, né, um desses capangas, e aí ele fica muito angustiado quando descobre que esse capanga dele, esse rapaz, foi condenado à guilhotina. E aí, enquanto Lupin tenta libertar o seu amigo, né, muitas coisas valiosas para o Lupin vão sumindo da casa dele, incluindo aquela rolha de cristal, que ele não sabia para que servia, mas achou muito estranho quando ela desapareceu. Até que Lupin descobre o envolvimento de uma mulher muito misteriosa nos desaparecimentos das suas coisas e o envolvimento dela com um deputado muito corrupto. Com isso, né, a gente vai ter aí o tema política bem incluso na história, só que aí vai nos mostrar as partes mais feias da política. Com tudo isso, Lupin vai ter que desvendar todo o mistério que vai cercar a sua vida e ainda vai ter que lidar com esse político que vai acabar se tornando um adversário praticamente invencível. Nesse meio, o Lupin vai acabar descobrindo a grande importância dessa rolha de cristal e aí vai entrar em uma luta para conseguir ter ela de volta. E ainda por cima, vai ter que correr contra o tempo para conseguir salvar o rapaz, o amigo dele, né, da guilhotina. Aí, querendo ou não, esse livro se torna um livro de investigação. Só que, claro, que quem vai investigar tudo mais que tá acontecendo é o Arsène Lupin, apesar de que a polícia vai estar muito envolvida também nessa investigação, mas, obviamente, a gente vai acompanhar, né, o ponto de vista do Arsène Lupin, desse ladrão aqui, e não da polícia, né? A polícia, na verdade, vai ser meio que um estorvo no meio da história. E aí, pra esse livro aqui, eu dei 3 estrelas e meia lá no Scoob, porque, apesar de ser uma história muito boa, muito interessante, muito intrigante, que prende a gente, ainda não foi aquela coisa maravilhosa, incrivelmente, que eu poderia ter dado de 4 estrelas pra cima, né? Mas 3,5 é uma nota ótima pra esse livro aqui, pra quem gosta ainda mais de investigação e ainda mais de uma coisa diferente assim, né? Que temos aqui um ladrão como protagonista. Eu acho que vocês podem gostar muito também, vocês que ainda não leram. Agora, o segundo livro que eu quero falar com vocês é Vilão, de V.E. Schwab. E aí é uma fantasia narrada em terceira pessoa também. E a gente vê a história em 2 tempos diferentes. Uma parte do passado e uma parte no presente. A gente vai conhecer 2 rapazes, Victor e Ellie, que se conhecem na universidade. E aí, por perceberem que tem muita coisa em comum, né, que são muito parecidos, eles acabam se tornando amigos. Aí, no último ano da universidade, eles vão ter que fazer um trabalho de pesquisa envolvendo adrenalina e experiências de quase morte. E logo eles chegam a ter uma teoria de que é possível que uma pessoa possa ter poderes sobrenaturais. Só que aí eles vão inventar de colocar essa teoria em prática e não poderia ter uma ideia pior que essa. Os 2, Victor e Ellie, acabam adquirindo habilidades extraordinárias, cada um com uma habilidade, mas muita coisa sai errada. E esses amigos acabam se tornando inimigos. Isso porque, né, por meio de uma coisa que acontece aqui que eu não posso contar, claro, o Victor acaba sendo preso por culpa do Ellie. 10 anos depois, Victor foge da cadeia com sede de vingança e vai contar com a ajuda de uma menininha que também possui uma habilidade extraordinária, mas muito perigosa, para conseguir se vingar do seu arqui-inimigo. O que Victor nem imagina é que a maior missão do Ellie é exterminar todas as pessoas com poderes sobrenaturais, com a certeza de que a única habilidade não prejudicial para a humanidade é a dele próprio. E a luta contra ele vai ser muito mais difícil do que Victor pensava. Achei um livro bom demais, mas ao mesmo tempo achei meio medonho algumas coisas que acontecem aqui, quase tudo. E eu admito que mexe um pouco com o psicológico, tá? Então, tomem cuidado porque sim, tem gatilhos nesse livro também. Pra ele eu dei 4 estrelas, porque eu achei, apesar dos gatilhos e tudo mais, eu achei que, sim, toda uma história muito cativante. Sério. E tem a continuação, né, que se eu não me engano,
se chama Vingança. Eu indico, mas eu acho que posso dizer pra vocês que vocês vão sofrer um pouquinho lendo ele, viu? O próximo, terceiro e último livro que eu tenho pra falar com vocês é Para Sir Philip com Amor, de Julia Quinn. Esse é um romance de época, também narrado em terceira pessoa. Esse aqui é o quinto livro da série Os Bridgertons. E ele tem dois pontos de vista, né? Um do mocinho e outro da mocinha. Aqui começamos acompanhando o ponto de vista de Sir Philip, que é um homem muito infeliz no casamento e que não faz ideia de como criar os seus filhos gêmeos. Tudo parece piorar e ficar mais difícil pra ele depois que a esposa dele morre. E aí, sem ele esperar, acaba recebendo uma carta de uma jovem chamada Eloise Bridgerton, que é prima da falecida esposa de Sir Philip, oferecendo os pêsames. E aí, como ninguém mais tinha feito nada disso, né, nada parecido, ele se viu na obrigação de mandar uma carta de volta pra ela, né, agradecendo. E aí nisso acaba que eles ficam se correspondendo através de cartas durante um ano inteiro, conhecendo um pouco um ao outro. Eloise acaba se encantando com ele e criando aí algumas ilusões, e já Philip vê em Eloise, né, na pessoa de Eloise, uma boa mãe para os seus filhos rebeldes. Inesperadamente, o Philip acaba pedindo a Eloise em casamento, através de cartas mesmo, e mais inesperadamente ainda, a Eloise acaba fugindo da casa da mãe dela para ir viver uns tempos na casa de Sir Philip e conhecê-lo melhor pessoalmente, para ver, né, se ele é mesmo um bom homem com quem ela possa se casar. Mas quando ela chega na casa dele, de surpresa inclusive, muita coisa decepciona ela, né? O Philip não vai ser tão receptivo assim como ela esperava, até porque, né, ela quer um marido e já ele deixa bem transparente para ela que na verdade ele quer uma mãe para os seus filhos. Mas claro que muita coisa vai acontecer entre eles dois na casa dele, e a Eloise vai conseguir fazer com que o Philip mude a concepção dele de casamento feliz. Bem, eu achei um romance bem bonito, e aí a gente vai ver toda a relação da Eloise com os gêmeos, né, e até do Sir Philip com os seus filhos, apesar de que essa relação entre o pai e filhos vai mudar bastante desde o começo da história para o final. Aí, na minha opinião, eu achei que nesse livro teve personagens imperfeitos, o que eu achei bom, porque eu acho que isso faz com que a história se torne um pouco menos superficial, né, que personagens tão perfeitinhos, né? Prefiro que tenhamos personagens com suas imperfeições também, que mostrem isso. Mas, apesar, né, desse ponto positivo, aqui, na verdade, tem muitas problemáticas, assim como todos os outros livros dessa série, acredito eu. Aí eu não consigo citar nenhuma pra vocês agora, mas claro que a gente vai percebendo enquanto vai lendo. Eu acho que são mais problemáticas no relacionamento da Eloise e do Philip mesmo. E aí, pra esse livro, lá no Scooby, eu dei 3,5 estrelas, tá? Eu gostei, mas não foi um dos meus preferidos dessa série e também não é um romance extraordinário como alguns que eu já li aí, tá? Mas eu indico bastante pra vocês que curtem muito romance de época. Pronto, agora eu terminei, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho aí do resumo que eu dei de cada livro, né? E que vocês se interessem por algum deles. É isso aí. Agora vamos torcer pra que esse mês de junho eu consiga ler um pouco mais do que esses. Acho que vai dar certo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!